Estamos de volta, bem-vindo ao Focalinhas, um lugar onde cada linha ganha voz. Aqui a proposta é fazer uma leitura página por página, como se estivéssemos lendo juntos. E nós estamos lendo Machado de Assis, O Alienista. No último episódio nós lemos o capítulo 1 e 2, um resumo rápido. Nós vimos ali a abertura do centro psiquiátrico pelo Bacamarte e agora vamos dar continuidade a esse livro, capítulos 3 e 4. Então, vamos folhear. Eu estou animado com essa leitura. Vou ser sincero com vocês que eu leio muita coisa, mas as coisas que eu leio sempre são muito voltadas para a minha área de trabalho. E eu não era muito de ler coisas literárias, livros literários. Eu ficções, mas agora eu comecei esse projeto e estou gostando bastante. Então vamos ler aqui, vai ser o capítulo 3. Deus sabe o que faz. 1, 2. Aí o capítulo já chega no capítulo 4. Uma teoria nova, que são, vamos ver, mais 2, total aí de 5 páginas também. 4 páginas e um pouquinho. 4 páginas e um pouquinho. Então vai ser esse progresso que nós vamos fazer do livro agora. Então vamos começar? Capítulo 3. Deus sabe o que faz. A ilustre dama, no fim de 2 meses, achou-se a mais desgraçada das mulheres. Caiu em profunda melancolia. Ficou amarela, magra, comia pouco e suspirava a cada canto. Não ousava fazer-lhe nenhuma queixa ou reproche, porque respeitava nele o seu marido e senhor, mas padecia calada e definhava a olhos vistos. Um dia, ao jantar, como lhe perguntasse o marido o que é que tinha, respondeu tristemente que nada. Depois atreveu-se um pouco e foi ao ponto de dizer que se considerava tão viúva como dantes. E acrescentou: quem diria nunca que meia dúzia de lunáticos? Não acabou a frase, ou antes, acabou levantando os olhos ao teto. Os olhos que eram a feição mais insinuante, negros, grandes, lavados de uma luz úmida, como os da aurora. Quanto ao gesto, era o mesmo que empregara no dia em que Simão Bacamarte a pediu em casamento. Não dizem as crônicas de De Evarista se De Evarista brandiu aquela arma com o perverso intuito de degolar de uma vez a ciência ou pelo menos decepar-lhe as mãos. Mas a conjectura é verossímil. Em todo caso, o alienista não lhe atribuiu outra intenção, e não se irritou o grande homem, não ficou sequer consternado. O metal de seus olhos não deixou de ser o mesmo metal duro, liso, eterno, nem a menor praga veio quebrar a superfície da fronte quieta como a água de Botafogo. Talvez um sorriso lhe descerrou os lábios, por entre os quais filtrou esta palavra macia como o óleo do cântico. Consinto que vás dar um passeio ao Rio de Janeiro. De Evarista sentiu
faltar-lhe o chão debaixo dos pés. Nunca dos nuncas vira o Rio de Janeiro, que posto não fosse sequer uma pálida sombra do que hoje é, todavia era alguma coisa mais do que Itaguaí. Ver o Rio de Janeiro para ela equivalia ao sonho do hebreu cativo. Agora, principalmente que o marido assentara de vez naquela povoação interior, agora é que ela perdera as últimas esperanças de respirar os ares da nossa boa cidade, e justamente agora é que ele a convidava a realizar os seus desejos de menina e moça. De Evarista não pôde dissimular o gosto de semelhante proposta. Simão Bacamarte pegou-lhe a mão e sorriu, um sorriso tanto ou quanto filosófico, além de conjugal, em que parecia traduzir-se este pensamento: não há remédio certo para as dores da alma. Essa senhora definha, porque lhe parece que não a amo. Dou-lhe o Rio de Janeiro, e consola-se. E porque era um homem estudioso, tomou nota da observação. Mas um dardo atravessou o coração de Evarista. Conteve-se, entretanto. Limitou-se a dizer ao marido que se ele não ia, ela não iria também, porque não havia de meter-se sozinha pelas estradas. Irá com sua tia, redarguiu o alienista. Note-se que de Evarista tinha se pensado nisso mesmo, mas não quisera pedi-lo nem insinuá-lo em primeiro lugar, porque seria impor grandes despesas ao marido. Em segundo lugar, porque era melhor, mais metódico e racional que a proposta viesse dele. Oh, mas o dinheiro que será preciso gastar? Suspirou de Evarista sem convicção. Que importa? Temos ganho muito, disse o marido. Ainda ontem o escriturário prestou-me contas. Queres ver? E levou aos livros. De Evarista ficou deslumbrada. Era uma via láctea de algarismos. E depois levou-se às arcas, onde estava o dinheiro. Deus! Eram montes de ouro, eram 1000 cruzados sobre 1000 cruzados, dobrões sobre dobrões, era a opulência. Enquanto ela comia o ouro com os seus olhos negros, o alienista fitava e dizia-lhe ao ouvido, com a mais pérfida das alusões: quem diria que meia dúzia de lunáticos? De Evarista compreendeu, sorriu e respondeu com muita resignação: Deus sabe o que faz. 3 meses depois, efetua-se a jornada. De Evarista, a tia, a mulher do boticário, um sobrinho deste, um padre que o alienista conhecera em Lisboa e que de aventura achava-se em Itaguaí, 5 ou 6 pajeens, 4 mucamas. Tal foi a comitiva que a população viu dali sair em certa manhã do mês de maio. As despedidas foram tristes para todos, menos para o alienista. Conquanto as lágrimas de Evarista fossem abundantes e sinceras, não chegaram a abalá-lo. Homem da ciência, e só de ciência, nada o consternava fora da ciência. E se alguma coisa o preocupava naquela ocasião, se ele deixava correr pela multidão um olhar inquieto e policial, não era outra coisa mais do que a ideia de que algum demente podia achar-se ali misturado com agente de juízo.
Adeus! Soluçaram enfim as damas e o boticário. E partiu a comitiva. Crispim Soares, ao tornar a casa, trazia os olhos entre as duas orelhas da besta aruana em que vinha montados. Simão Bacamarte alongava os seus pelo horizonte adiante, deixando o cavalo a responsabilidade do regresso, imagem vivaz do gênio e do vulgo. Um fita ao presente com todas as suas lágrimas e saudades, outro devassa ao futuro com todas as suas auroras. Capítulo 4. Uma teoria nova. Ao passo que de Evarista em lágrimas vinha buscando o Rio de Janeiro, Simão Bacamarte estudava por todos os lados uma certa ideia arrojada e nova, própria a alagar as bases da psicologia. Todo o tempo que lhe sobrava dos cuidados da Casa Verde era pouco para andar na rua, ou de casa em casa, conversando a gente sobre 30.000 assuntos e virgulando as faltas de um olhar que metia medo aos mais heróicos. Um dia de manhã, eram passadas 3 semanas. Estando Crispim Soares ocupado em temperar um medicamento, vieram dizer-lhe que o alienista o mandava chamar. Trata-se de negócio importante, segundo ele me disse, acrescentou o portador. Crispim empalideceu. Que negócio importante podia ser, senão alguma triste notícia da comitiva e especialmente da mulher? Porque este tópico deve ser claramente definido, visto insistirem nele os cronistas. Crispim amava a mulher e desde 30 anos nunca estiveram separados um só dia. Assim se explicam os monólogos que ele fazia agora, e que os fâmulos lhe ouviam muita vez. Anda, bem feito. Quem te mandou consentir na viagem de Cesárea? Bajulador, torpe bajulador. Só para adular ao Dr. Bacamarte. Pois agora aguenta-te, anda. Aguenta a alma de lacaio fracalhão, vil miserável. Dizes amém a tudo, não é? Aí tens o lucro biltre. E muitos outros nomes feios de um homem que um homem não deve dizer aos outros, quanto mais a si mesmo. Daqui a imaginar o efeito do recado é um nada. Tão depressa ele recebeu como abriu mão das drogas e voou à Casa Verde. Simão Bacamarte recebeu com a alegria própria de um sábio, uma alegria abotoada de circunspecção até o pescoço. De circunspecção até o pescoço. Estou muito contente, disse ele. Notícias do nosso povo? Perguntou o boticário em voz trêmula. Notícias do nosso povo? Perguntou o boticário em voz trêmula. O alienista fez um gesto magnífico e respondeu. Trata de coisa mais alta. Trata-se de uma experiência científica. Digo experiência porque não me atrevo a assegurar desde já a minha ideia. Nem a ciência é outra coisa.
Senhor Soares, se não uma investigação constante. Peraí, vamos voltar esse parágrafo, esse ponto. Vamos voltar aqui toda essa parte. Trata de coisa mais alta. Trata-se de coisa mais alta. Trata-se de uma experiência científica. Digo experiência porque não me atrevo a assegurar desde já a minha ideia. Nem a ciência é outra coisa. Senhor Soares, se não uma investigação constante. Trata-se, pois, de uma experiência, mas uma experiência que vai mudar a face da Terra. A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Começo a suspeitar que é um continente. Disse isto e calou-se para ruminar o pasmo do boticário. Depois explicou compridamente a sua ideia. No conceito dele, a insânia abrangia uma vasta superfície de cérebros e desenvolveu isto com grande cópia de raciocínios, de textos, de exemplos. Os exemplos achou-os na história e em Itaguaí, mas como um raro espírito que era, reconheceu o perigo de citar todos os casos de Itaguaí. Refugiou-se na história. Assim, apontou com especialidade algumas personagens célebres. Sócrates, que tinha um domínio familiar, Pascal, que via um abismo para a esquerda, Maomé, Caracalla, Domiciano, Calígula e etc. Uma enfiada de casos e pessoas, em que de mistura vinham entidades odiosas e entidades ridículas. E porque o boticário se admirasse de uma tal promiscuidade, o alienista disse-lhe que era tudo a mesma coisa, e até acrescentou sentenciosamente: a ferocidade, senhor Soares, é o grotesco a sério. Gracioso, muito gracioso, exclamou Crispim Soares, levantando as mãos ao céu. Quanto à ideia de ampliar o território da loucura, achou-se o boticário extravagante, mas a modéstia principal adorno de seu espírito não lhe sofreu confessar outra coisa além de um nobre entusiasmo. Declarou-a sublime e verdadeira e acrescentou que era caso de matraca. Esta expressão não tem equivalente no estilo moderno. Naquele tempo, Itaguaí, que, como as demais vilas, arraiais e povoações da colônia, não dispunha de imprensa, tinha dois modos de divulgar uma notícia: ou por meio de cartazes manuscritos e pregados na porta da Câmara e da Matriz, ou por meio de matraca. Eis que consistia este segundo uso. Contratava-se um homem, por um ou mais dias para andar às ruas do povoado com uma matraca na mão. De quando em quando tocava a matraca, reunia-se gente e ele anunciava o que lhe incumbiam: um remédio para sezões, umas terras lavradias, um soneto, um donativo eclesiástico, a melhor tesoura da vila, o mais belo discurso do ano e etc. O sistema tinha inconvenientes para a paz pública, mas era conservado pela grande energia da divulgação que possuía. Por exemplo, um dos vereadores, aquele justamente que mais se opusera à criação da Casa Verde, desfrutava a reputação do perfeito educador de cobras e macacos. E, aliás, nunca
domesticara um só desses bichos, mas tinha o cuidado de fazer trabalhar a matraca todos os meses. E dizem as crônicas que algumas pessoas afirmavam ter visto cascavéis dançando no peito do vereador. Afirmação perfeitamente falsa, mas só devida à absoluta confiança no sistema. Verdade, verdade. Nem todas as instituições do antigo regime mereciam o desprezo do nosso século. A melhor do que anunciar a minha ideia é praticá-la, respondeu o alienista à insinuação do boticário. E o boticário, não divergindo sensivelmente deste modo de ver, disse-lhe que sim, que era melhor começar pela execução. Sempre haverá tempo de adar a matraca, concluiu ele. Simão Bacamarte refletiu ainda um instante e disse: supondo o espírito humano uma vasta concha, o meu fim, Sr. Soares, é ver se posso extrair a pérola, que é a razão. Por outros termos, desmarquemos definitivamente os limites da razão e da loucura. A razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Fora daí, insânia e só insânia. O vigário Lopes, a quem ele confiou a nova teoria, declarou lisamente que não chegava a entendê-la, que era uma obra absurda, e se não era absurda, era de tal modo colossal que não merecia princípio de execução. Com a definição atual, que é de todos os tempos, acrescentou: a loucura e a razão estão perfeitamente delimitadas. Sabe-se onde uma acaba e onde a outra começa? Para que transpor a cerca? Sobre o lábio fino e discreto do alienista, roçou a vaga sombra de uma intenção de riso, em que o desdém vinha casado à comiseração, mas nenhuma palavra saiu de suas egrégias entranhas. A ciência contentou-se em estender a mão à teologia, com tal segurança que a teologia não soube, enfim, se devia crer em si ou na outra. Itaguaí e o universo ficavam à beira de uma revolução. Então, aqui nós finalizamos o capítulo 3 e 4. Os próximos capítulos serão 5 e 6. Muito interessante. Desculpa por algumas pausas na leitura. Aqui está sendo uma leitura natural. É um livro de leitura um pouco difícil. Tem palavras difíceis, diferentes do que a gente costuma usar hoje em dia, por exemplo. Então, é necessário, às vezes, fazer uma pausa. Eu tento ler de forma mais precisa possível, da forma mais tranquila possível, para poder ler bem corretamente e, assim, termos o melhor entendimento, podemos entender cada palavra. E então é isso, tá? É uma leitura real, então faz parte, acontece. Tentando cada vez mais melhorar a leitura, né? E ter uma leitura cada vez mais precisa. Então acredito que no decorrer aqui do canal, as próximas leituras elas serão cada vez melhores, cada vez mais contínuas. E também eu estou buscando fazer uma coisa que é bom para mim, e eu acho que é uma leitura direta, sem parar,
sem cortes. Isso também não é fácil de fazer. Eu estou gostando bastante do livro. É um livro bem legal, é uma história bem interessante. E cada capítulo tem uma boa continuação. Então, já estou ansioso pelos próximos capítulos. Volto em breve. Acredito que amanhã já consiga trazer os próximos capítulos para nós aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem conseguiu chegar aqui. Se você está gostando da ideia do canal, puder seguir, vai ser muito bom. Dá um like também e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado.